Com uma presença tão ilustre, eu já a minha aula. Tudo bem? Tudo bom. Então, ótimo. Então, vamos lá. Tela inteirinha, vamos colocar aqui a tela toda. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Tudo bom. Vocês estão vendo minha tela aí? Alguém pode dar um joinha para mim? Vocês estão vendo? Sim, professor. Obrigado, Maria. Obrigado ao seu Paulo César aí também. Valeu. Então, vamos começar. Então, olha, o primeiro exercício aí da página, perdão, 244, ele diz respeito, né, à unidade de massa atômica, tá? Como é que a gente define a unidade de massa atômica? Lembra que eu falei para vocês, né? Essas massas que nós avaliamos, elas são proporcionais uma em relação à outra, né? Na verdade, você não tem uma unidade base, né? Do qual você se baseia para todas. Eles tiveram que criar uma. E o que eles fizeram? Eles quantificaram mais ou menos a massa do carbono 12, dividiram em 12 pedacinhos, e uma parte eles consideraram como uma unidade de massa atômica, que equivale a 1U, tá? Então, esse 1U, que é a unidade básica de massa atômica. E a partir daí, as massas atômicas vão aumentando, né? Você tem 1U para o hidrogênio, depois você tem 4U para o hélio, e assim vai, tá? Uma coisa que eu costumo falar para meus alunos é o seguinte: muita gente confunde, né, a unidade de massa atômica com massa atômica. A unidade de massa atômica, ela é baseada nesse pedacinho equivalente a 1/12 do carbono 12, tá? Então, 1U, né, seria isso aí. Agora, quando a gente fala, turma, de massa atômica, o que é massa atômica, né? A massa atômica de um elemento é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, você tem lá o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons, e você tem, quando você soma prótons com nêutrons, você tem a massa atômica, tá? Então, são duas coisas distintas, né? A massa atômica de um elemento e a sua unidade de massa atômica. Porém, turma, o número é o mesmo, tá? Muita gente fala, ué, mas o número é o mesmo, tá? Então, para vocês não se confundirem, saiba que a unidade de massa atômica, né, e a massa atômica de um elemento é o mesmo número, né? Porém, as definições são diferentes, tá? Depois, se vocês quiserem, uma hora eu abro a aula, eu explico, eu preparo uma apresentação melhor para vocês entenderem isso. Mas o número é o mesmo. Então, quando você fala lá unidade de massa atômica ou massa atômica, é a mesma coisa em termos numéricos, só que a definição é diferente, tá? Bom, então, aí na figurinha, né, ele coloca aí o carbono 12, uma representação como se fosse um queijo, né, ou um queijo, né, com essa grossura, com essa espessura, e ele foi lá e tirou uma fatia, né, então 1/12 corresponde a 1U, tá certo? Aí ele fala o seguinte: agora veja um desenho de uma balança imaginária de 2 pratos com capacidade de medir massas de átomos, né? E ele fala, imagina que essa balança aí, ela meça átomos, tá? Bom, você tem lá a balança que está com uma esfera azul escrita hélio 4, tá? O que é esse 4, turma? É a unidade de massa atômica do hélio, tá? 4 é a unidade de massa atômica, é o quanto que ele pesa, tá? Então, esse hélio 4, ele vai equivaler, turma, a quantas fatias daquele carbono 12 lá de cima, né? Então, se o hélio tem a unidade de massa atômica 4, ele vai equivaler a 4 fatias, tá? Lembra que cada unidade de massa atômica, que é 1U, corresponderia a uma fatia do carbono 12, tá? Então, o hélio, como é hélio 4, então ele equivale a 4 fatias. A gente, às vezes, escreve, né? O carbono é 12, o hidrogênio é 1, né? E isso aí é o número de fatias que você tem
dessa unidade básica. É claro que quando a gente trabalha com esses valores, a gente nem pensa nessas fatias mais, tá? A gente só trabalha com um U e as medidas de U normalmente, tá? Então, no item B, ele fala lá, complete a frase. A massa atômica do hélio 4 vale 4U, tá? 4U. Por que U? Porque é um átomo só, tá? Quando você fala U, serve só para átomo ou molécula, tá? Se for um átomo, no caso do hélio, que é um único elemento químico, né? Então, é U. Se fosse uma molécula, H2O, seria U também, tá? E depois, turma, ele fala lá, complete a frase. Um átomo de carbono 12. O que é carbono 12? É carbono com unidade de massa atômica 12. Ele vai ter 12 fatias, né? Terá a mesma massa que... Quantos átomos de hélio 4? Que 3 átomos de hélio 4. Por que 3? O hélio não vale 4? Não são 4 fatias, né? A unidade de massa atômica dele não é 4? 3 vezes 4, 12. Então, é a mesma massa de um átomo de carbono, 12. Então, se você colocar o carbono 12 numa balança, para você equilibrar a balança com hélio, você tem que colocar 3 átomos de hélio, porque cada átomo de hélio vale 4 unidades de massa atômica, tá? Beleza? Alguma pergunta? Ficou claro essa ideia? Aqui é rapidinho, né? Deixa eu ver lá se tem alguma dúvida. Opa, não é isso. Não, Isabelle, a gente está acabando ainda essa aqui, tá? A 3 ainda está no finalzinho. Aí era tranquilo, né? É muito fácil, tá? Então vamos continuar. A gente está já para terminar essa apostila. Alguém perguntou mais alguma coisa aqui? Não. O Matheus, beleza. Então tá bom. Bom, turma, antes de começar a segunda questão, eu vou falar para vocês do que é um isótopo, né? Nós vimos lá no primeiro ano que isótopos são elementos químicos, né? Que eles têm o mesmo número de prótons, mas eles diferem no número de massa, né? Ou número de massa atômica. Dá uma olhadinha aí do lado esquerdo embaixo, você tem lá o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, né? A grande maioria dos carbonos que são formados, né, são carbono 12, né? Então são 6 prótons e a massa dele, ou a unidade de massa atômica, é 12. E isso quer dizer o quê? Né? Que ele tem 6 nêutrons e 6 prótons, né? O carbono 13, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. 6 com 7, 13. O carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons. 6 com 8, 14. Veja que vai variando o número de nêutrons. Esses elementos, turma, como eles têm o mesmo número de prótons, eles são da mesma constituição, né? Da mesma propriedade. Então, esses 3, eles são carbonos. O fato de diferenciar o número de nêutrons não quer dizer que os elementos sejam diferentes. O elemento só será diferente se mudar o número de próton, tá? A mesma coisa a gente tem lá em cima, naquelas 3 bolinhas coloridas lá, né? Você tem o prótio, você tem o deutério e você tem o trítio, tá? Então, veja, o prótio, turma, é o hidrogênio com unidade de massa 1. O deutério é o hidrogênio com unidade de massa 2. O trítio, desculpa. O trítio é o hidrogênio com unidade de massa 3. Então, todos eles são da família do hidrogênio. A gente dá um nome diferente, né? Porque eles têm grandes aplicações aí. O deutério, por exemplo, a gente costuma achar na água pesada de usinas nucleares, né? O trítio, ele está sendo considerado aí como fonte de energia. Se alguém assistiu o Homem-Aranha, o filminho do Homem-Aranha lá que tinha o Octopus, né? A fonte de energia que ele usava era trítio, né? Então, veja, esses 3 aí de cima, eles são isótopos do hidrogênio. Mas o que faz eles serem todos do hidrogênio? O mesmo número de prótons, tá? Todos eles têm o mesmo número de prótons. E no caso, o urânio,
turma, o urânio, ele tem dois isótopos principais, né? Você tem aí o urânio 235 e você tem o urânio 238. Então, tem o urânio natural e tem o urânio enriquecido. Ambos são urânios, só que eles são isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, porém, eles diferem no número de nêutrons, tá? E como o número de nêutrons é diferente, a massa deles muda, tá? A massa atômica vai mudar, né? Mas eles são o mesmo elemento químico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente vai avaliar os isótopos, tá? Então, nesse exercício número 2, ele pergunta, né? Calcule a razão entre a massa do isótopo magnésio 24. O que é isótopo magnésio 24? Porque tem outros magnésios, tá? Não tem um magnésio só. Tem os elementos químicos, turma, praticamente todos eles têm variantes de número de nêutrons. Praticamente toda tabela periódica tem isótopos, tá? Porque varia o número de nêutrons. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de isótopo. Matheus, bom esse filme do Homem-Aranha. Eu também gosto, Matheus, porque ele coloca ele faz uma unidade de fusão nuclear. E ele usa o trítio como combustível para a fusão nuclear, né? Que é o que o pessoal está tentando fazer hoje, né? Eles estão tentando construir um reator de fusão nuclear, que é o que o Octopus construiu lá naquele filme, né? É isso aí. Então tá bom, não tem nenhuma pergunta de isótopo, então vamos continuar. Então, olha, ele pergunta qual que é a razão, né? O que você entende por razão? É a divisão, né? Então, se você calcular a divisão entre a massa do magnésio 24 e a massa do trítio 3. Olha lá, ele é da família do hidrogênio. A gente não escreve com outro símbolo, é o símbolo do hidrogênio, porque tem o hidrogênio 1, o hidrogênio 2, que é o deutério, e o hidrogênio 3, que é o trítio, tá? Então, só para lembrar, o trítio, ó, o Octopus aí olhando para o trítio, né? Ele foi usado lá como fonte de combustível para a sua fusão nuclear, né? Então, nesse exercício, ele quer saber, né? Essa razão. Então, a gente vai lá na tabelinha periódica e a gente olha, né? O trítio, a massa atômica dele equivale a 3, né? Eu nem preciso da tabela, né? Porque, na verdade, ele deu aqui, ó. Lembra, turma, eu coloquei no sentido de vocês se lembrarem, você coloca o símbolo do elemento químico, o número em cima, à esquerda, é o número de massa, é o A, tá? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E o número aqui embaixo, né, é o número de prótons. Como ele colocou o número só em cima, então isso aqui é o número de massa, tá? Então, 3 é o número de massa, 3U. E o magnésio, turma? O magnésio, a gente olha também lá, pode consultar a tabela periódica, né? O magnésio, unidade de massa dele é 24, e o magnésio tem 12 prótons, tá? Então, esses exercícios, se você quiser fazer com uma tabelinha periódica junto, é legal, porque você pode pegar os dados direto. Professor, precisa decorar isso? Não, claro que não, né? Na tabela tem 100 elementos químicos, né? Ninguém vai precisar ficar decorando isso, a gente consulta a tabela. Então, você tem aqui o trítio, né, que é o hidrogênio 3, e você tem o magnésio 24. Aí, qual que é a razão entre eles? Basta dividir um pelo outro, tá? Ele quer a razão entre a massa do magnésio e a massa do trítio. Então, você pega a massa do magnésio e divide pela massa do trítio. Magnésio 24U e o trítio é o 3U. 24 por 3 quer dizer 8 na conta, né? Ou seja, isso significa, turma, que o magnésio é 8 vezes mais pesado do que o trítio, tá? Então, a massa de um átomo de magnésio 24 é igual à massa de 8 átomos de trítio. Ou um átomo de magnésio é 8 vezes mais pesado que a massa do trítio, tá? Se a gente for pensar lá no nosso modelinho de fatias, né? O magnésio teria 24 fatias do carbono 12 e o trítio teria 3 fatias do carbono 12, tá? Tudo bem?
Beleza? Eu vou terminar de corrigir isso aí, depois eu abro para dúvidas, tá? Ele coloca lá hélio 4. Esse 4 é a unidade de massa atômica. Então, o que a gente faz? Né? Se não tivesse dado, eu olharia lá na tabela periódica, né? E eu veria lá o hélio, né? Ele tem no quadradinho dele o número 2 e tem o número 4. Lembra, o número maior é a massa, o número menor é o número de prótons, tá? Então, ele tem lá, ou o número atômico, né? O número menor, que é o 2, é o número atômico dele. O hélio tem 2 prótons. E a massa dele é 4, tá? Se a unidade de massa dele é 4, é porque ele tem 2 nêutrons, né? 2 prótons mais 2 nêutrons é igual a 4. Então, quantas vezes o magnésio, 24, né, é maior do que ele, né? Qual que é a razão? Então, a gente pegou lá o hélio na tabela periódica, o magnésio a gente já tinha pego ali atrás, né? E a gente faz a divisão. Quantas vezes o magnésio é mais pesado do que o hélio, tá? Então, eu faço aí a divisão. Se eu pegar um átomo de magnésio, esse átomo de magnésio é 6 vezes mais pesado do que um átomo de hélio. Ou então, se eu colocar um átomo de magnésio numa balança hipotética, né, eu teria que colocar 6 átomos de hélio para ter a mesma massa, tá? Então, ele está fazendo aí nesse exercício um comparativo entre as massas dos elementos químicos. Beleza? Deixar um minutinho aí para vocês anotarem. Vou contar aqui no meu reloginho de areia. Esses exercícios, turma, eles são fáceis, né? O duro é você entender o conceito, né? Esse conceito inicial. Depois que você entende esse conceito inicial, tudo fica fácil, tá? É mais esse conceito inicial. Por isso que eu dou isso bastante por etapas e bastante devagar para vocês poderem entender, tá? Então, quando você vira o nome de um elemento e você tem um tracinho e um número na frente, é porque é a unidade de massa dele. Carbono 12, magnésio 24, hélio 4, tá? E assim, urânio 235 e assim por diante, tá? Carbono 14, né, que o pessoal usa aí em explorações arqueológicas. Então, se tem aí um monte de elementos que são expressos dessa maneira, tá bom? Posso tirar? Beleza. Posso mudar? Mais um pouquinho. Tudo bem? Beleza? Vamos lá ver. Alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exercício? Então é só dividir. Isso, Yasmin. Sempre quando ele perguntar a razão, você faz uma divisão, tá? Ele quer a razão do magnésio em relação ao trítio. Então você pega a massa de magnésio e divide pelo trítio. Depois ele pediu a razão do magnésio em relação ao hélio. Então pega a massa do magnésio e divide pelo hélio. Tá bom? Tudo bem? Letícia está na praia, Letícia Brito. Muito bem, é isso aí, menina esperta. Então tá bom, vamos continuar então. Enquanto a Letícia está passando calor na praia, a Isabelle está com frio, porque a Isabelle está pondo até blusa. Isso aí, né, Isabelle? Tá certo. Então vamos continuar.
Pessoal, esse exercício aqui, ele fala justamente dos isótopos, tá? Se você pegar um pedaço de alface, muitos comeram aí alface no almoço, né? Se você, essas folhas, elas têm carbono. Se você pegar a folhinha do alface e você for analisar os carbonos, 99% dos carbonos do alface são carbono 12, tá? É o isótopo de carbono 12, que é o isótopo mais abundante, tá? Então, quase tudo de carbono que a gente acha na natureza é carbono 12. Se você pegar um fio de cabelo seu, um pedacinho da pele, né? Tudo que são coisas de criaturas vivas, né? Sejam animais ou vegetais, elas são compostas de carbono. E 99% desse carbono é o isótopo 12. Lembra o que é isótopo mesmo? É porque algumas variantes de um mesmo elemento químico, elas possuem números diferentes de nêutrons, tá? O nêutron está lá dentro do núcleo. Quando o elemento está se formando, às vezes essa variação de nêutrons acontece, por isso que se formam isótopos diferentes, tá? Então, o carbono 13 é um carbono que tem 1%, tá? Então, se você pegar um pedacinho do alface aí, 1% do carbono do alface é carbono 13, tá? E o carbono 14, turma, ele é praticamente desprezível. Ele é desprezível em termos de relação, né? Se você comparar 10 a menos 15% com 1% e com 99%, óbvio. Mas o carbono 14, turma, ele é super, mega, hiper, blaster importante para quem trabalha com arqueologia. Porque à medida que o tempo vai passando, o carbono 14, ele vai ficando cada vez mais desprezível. Ele tem uma queda, apesar dele ser pequenininho, ele vai diminuindo de uma forma proporcional com o tempo, né? Então, quanto mais carbono 14 você achar, né, mais recente é aquele material. Se o carbono 14 foi bem menor do que 10 a menos 15, é porque aquilo que você encontrou é mais antigo. Então, como é que eles analisam um osso de dinossauro, por exemplo, né? E fala assim, isso aqui tem, sei lá, 60 milhões de anos, né? Não pode ter 60, mais de 60, né? Senão a teoria do meteoro está furada. Vamos supor que tenha lá 80 milhões de anos, né? Se o osso tem 80 milhões de anos, essa avaliação é por causa da proporção de carbono 14. Então, ele é desprezível para os cálculos, mas em termos de análise para a arqueologia, ele é super importante, tá? E aí, turma, ele fala, como a massa atômica é uma média ponderada, então, o que você vê na tabela periódica, turma, você não vai achar na tabela carbono 12, carbono 13, carbono 14. Eles fazem uma média aritmética, tá? Eles fazem uma média do carbono 12, do carbono 13, do carbono 14. Como o carbono 12 ele tem o maior percentual, ele é o preponderante. Então, o que a gente vê na tabela é praticamente carbono 12. Porém, é tirado uma média das massas deles, tá? Por isso que na tabela periódica, turma, as massas, elas são quebradinhas e a gente arredonda depois. Esse quebradinho é por causa da média aritmética entre esses isótopos, tá? Como eu falei para vocês, todo elemento químico tem lá um monte de isótopos, tá? Bom, então ele diz lá no item A, como a massa atômica é uma média ponderada, é previsível que o seu valor seja mais próximo do isótopo mais ou menos abundante, né? É claro, é óbvio, ululante, que ele seja do mais abundante, tá? Então, na tabela periódica, né, quando você olha lá carbono 12, na verdade, é uma média do carbono 12, 13 e 14, porém, né, é praticamente carbono 12, porque ele é mais abundante. Ele abunda mais no nosso planeta, digamos assim. Tá certo, turma? Então, o carbono 12, porque ele é o mais abundante. Depois, no item B, ele pergunta aí: construa a expressão algébrica. Você já começa a fazer o sinal da cruz, né? Construa a expressão algébrica da média ponderada. Aí você já correu, já está correndo, né?
da média ponderada do elemento carbono e calcule-a, né? Bom, o que a gente tem que fazer aí é o que eu acabei de fazer, né? Eu acabei de falar, aliás. A gente vai somar e dividir e calcular a média ponderada do carbono. É o que é colocado na tabela periódica. Então, veja, essa média ponderada, na verdade, é a massa atômica, que é o número que tem lá no quadradinho da tabela periódica, tá? Então, essa massa atômica, que corresponde à média ponderada de cada isótopo, né? Então, tem o que lá? Vamos considerar primeiro o primeiro isótopo. Então, o carbono 12, ele existe, né, como isótopo, só que ele existe na proporção de 99%. Então, eu vou pegar 12 e vou multiplicar por 99. 12U, que é a massa de um átomo de carbono 12. Só que ele é 99% presente, tá? Muito bem. Agora eu tenho que considerar também o carbono 13. Então eu vou somar com a proporção do carbono 13. E o carbono 13, criançada, qual que é a proporção dele? 1%. Então eu vou somar a massa do carbono 13, que é 13U, que é um átomo, e vou multiplicar pela proporção, que é 1%. Então, veja, carbono 12 mais carbono 13. E aí eu vou somar com o carbono 14. Agora, imagine multiplicar 14 por 10 a menos 15, que é o percentual desprezível dele, né, coitado? Você vai pegar 14 e multiplicar por 10 a menos 15. Não vai dar nada. É por isso que a gente despreza o desprezível, né? Coitado. Então a gente vai desprezá-lo, a gente não vai considerá-lo nesse cálculo, porque esse número vai dar 0,000, né? Com 14 zeros aí de sequência praticamente, né? 15 zeros, não compensa fazer a conta. Então a gente despreza ele. Então a média aritmética do carbono, ela é calculada praticamente em cima do carbono 12 e em cima do carbono 13, tá? Então você vai pegar, lembrando que 99 mais 1 é 100%, né? E você vai dividir por 100, que é a soma dos isótopos, tá? Carbono 14 a gente desprezou, né? E aí, se você fizer essa conta, vai dar 12,01U. Então, pessoal, se você olhar na tabela periódica com cuidado, você vai ver que a massa atômica do carbono é 12,01. E por que esse quebradinho 0,1? Porque ele é a média dos isótopos, tá? A gente usa 12,01 para o cálculo? Não. A gente só usa carbono 12, tá? A gente vai fazer um monte de cálculo esse ano, esses cálculos serão todos com carbono 12, tá? A gente tira essas decimais, beleza? Tudo certinho? Eu vou deixar um minutinho aí para vocês anotarem. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Eu tenho uma tabelinha em casa, pena que a gente não está em aula. Essa minha tabela tem todos os isótopos da tabela periódica, de todos os elementos, né? Eu costumo dizer que, que aquela tabelinha é a fórmula do universo, né? Porque você tem todos os isótopos, né? Então, praticamente a formulação do universo toda tá ali, tá? Naquela tabelinha. Sor, Pode falar. eu estava copiando e eu acabei me distraindo. O 100 é o quê? O 100 é o 100%, porque o percentual do carbono 12 é 99. O percentual do carbono 13 é 1%, né? Então, você não está tirando a média aritmética, então você divide por 100, entendeu? Entendi, senhor, obrigada. Porque, ó, você somou o carbono 12, que é 99%. Aí você somou com o carbono 13, que é 1%. Quando você vai tirar a média, você tem que dividir por 100, né? Porque representa o total dos dois juntos. Entendeu? Acho que sim. Muito bem, tá bom. Aqui tá tranquilo, né? Já deu para anotar, sossegado. Então, opa, não coloquei a resposta, né? Ah, tinha colocado, 1201. Esqueci, eu voltei em um.
Deixa eu ver aqui. Essa tabela que formula o universo, todos. Então, Matheus, é uma tabela de isótopos, tá? Tem todos os elementos químicos da tabela e todos os isótopos que compõem esses elementos. A gente costuma falar que é a formulação do universo, né? Porque todos os elementos químicos e os seus isótopos estão ali. Então, tudo que se tem no universo praticamente está naquela tabela, tá? Quando você olha a tabela periódica normal de química, né, ela representa a média dos isótopos, né? Mas você tem um monte de isótopo que não está ali representado. A gente só tem os valores médios, né? Como a gente calculou a média do carbono agora, entendeu? Tá? Aí você fala assim, pô, professor, mas eu assisti aquele filme lá que tem as criaturas verdes, né? Que tem aquelas coisas que flutuam. Eu posso achar um outro elemento químico diferente em outro planeta? Não, gente, não vai, tá? A formulação do universo é praticamente única, tá? Não tem como existir outros elementos químicos voando por aí, diferentes daqueles que a gente já conhece, tá? Muito bem, então vamos continuar. O exercício número 4, turma, ele fala lá: o elemento químico boro, utilizado na fabricação de vidros especiais, tem massa atômica 10,8 U. Para quem não sabe, turma, todos esses vidros que são térmicos, né? Tipo aquele vidro que você coloca lá na cafeteira de manhã, aquilo lá a gente chama de borosilicato, né? Então, a base do silício a base do vidro é o silício, e se você coloca boro junto no vidro, o vidro fica com caráter mais térmico, ele fica mais resistente, tá? Então, esse boro que é colocado aí nos vidros, ele tem massa atômica 10,8 U. Vê que, por que é 10,8? Porque tem vários isótopos dele, né? Por isso que o número é quebradinho. Aí continua, sabendo que o elemento é formado pelos isótopos boro 10 e boro 11, qual é a porcentagem de cada isótopo na mistura isotópica? A mistura isotópica, né? Você está considerando todos os boros no mesmo balaio, né? Todos os boros juntos. Então, qual que é o percentual de cada um? Então, vamos montar a mesma equação do exercício anterior, né? Então, veja, a massa atômica do boro, que você pega na tabelinha periódica, que é a média dos isótopos, é 10,8 U, tá? Essa é a massa de um átomo de boro, tá? Mas essa massa é a massa média, né? Que a gente pega na tabela. Então, ele tem os isótopos. Então, nós vamos montar a equação. O boro 10, vamos chamar o percentual dele de X, eu não sei qual que é o percentual, eu vou colocar X, né? No percentual do boro 10. E o boro 11, eu também não sei. Mas como eu atribuí X para boro 10, o boro 11 vai ser 100 menos X. Porque a soma dos dois percentuais não tem que dar 100%. Então, se um deles eu chamo o percentual de X, o outro eu vou chamá-lo de 100 menos X, o percentual. Porque os dois se completam, a soma dos dois tem que dar 100%, tá? E aí, criançada, eu vou dividir pela média. A média é 100, tá? Então, veja, 10,8 é a soma, é a média da soma dos isótopos. Para eu calcular o percentual de cada isótopo, então eu sei que os dois isótopos são o boro 10 e o boro 11, eu não sei o percentual de cada um deles, né? Então o boro 10 chamo de X, o boro 11 eu chamo de 100 menos X. Professor, eu posso inverter? Pode. Você pode chamar o boro 10 de 100 menos X e o boro 11 de X, dá o mesmo resultado, tá? O resultado é o mesmo, não tem diferença. Então, a soma dos isótopos dividimos por 100. E se eu fizer essa conta, turma, como eu tenho lá o 10,8, né? Eu multiplico 10,8 por 100, depois eu faço a distributiva ali, né? 11 vezes 100, aí fica menos 11x, aí eu resolvo ali, passo para baixo, pula a cerca, e aí, turma, o valor de x vai dar quanto? 30%, tá? Então, o valor de x vai dar 30, né?
X é igual a 30, que equivale a 30%. Então, o boro 10 é 30%, né? E o boro 11 vai ser quanto? 100 menos X, 100 menos 30, vai ser 70%, tá? Então, eu vou repetir aqui rapidinho, né? Então, montei a equação, coloquei os percentuais hipotéticos, né? Eu vou chamar um de X e o outro de 100 menos X, né? Dividi por 100, como eu tinha a média, calculei o X igual a 30, ou seja, X igual a 30%. Então, o boro 10 equivale a 30%, e o boro 11, que é 100 menos X, equivale a 70%. Volto a dizer, eu posso inverter. Eu posso chamar o boro 10 de 11 menos X e posso chamar o boro 11 de X. O valor é o mesmo, tá? Ou como diz os cariocas, é o mesmo, né? É o mesmo valor. Um minutinho aí para vocês anotarem, rapidamente. Sem terror, turma. O Enem adora questões de isótopo. O Enem adora questões. Volta e meia cai alguma questão de isótopo no Enem, viu? Então, se vocês puderem aí fazer um asterisco, né? E vão ficar aí para casa. Ah, não vai ficar não, eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um exercício, dá tempo. Beleza, turma? Um minutinho aí para vocês anotarem. Estou medindo meu reloginho de areia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu abrir lá na sala. Vamos lá, pessoal. Ah, professor, eu achei meio confuso essa conta. Isabelle, pensa que um elemento, os dois elementos, eles têm um percentual, tá? Vou voltar lá, ó. Os dois elementos têm o percentual. Eu não sei qual que é o percentual do boro 10, eu não sei qual é o percentual do boro 11, tá? Eu não sei qual que é o percentual. Então, quem é que tem mais, né, isotopicamente falando? É o boro 10 ou é o boro 11? Então, o que eu faço? Eu sei que o boro 10 tem massa 10. Eu sei que o boro 11 tem massa 11. E eu sei que a massa média, 10 e 11, a massa média deles é 10,8. Aí você fala, pô, mas por que não é 10,5? Não é a média? Então, acontece que não é 50%, né? Se ele fosse 50%, 50%, seria 10,5, porque a média é entre 10 e 11. Mas não é 50%, 50%. Então, qual que é o percentual de cada um deles, né? Então, como eu falei para vocês, na tabela periódica, você acha o boro 10,8, mas ele tem dois isótopos. Aí pergunta, qual que é o mais abundante? Qual que tem mais na natureza? O boro 10 ou o boro 11? Então, o que você faz? A massa atômica, a média, é a soma dos isótopos e divide por 100, que é 100%, porque é a soma dos percentuais. Então, eu pego a massa do isótopo e multiplico pelo percentual. A massa do outro isótopo e multiplico pelo percentual. E divido por 100, tá? Nesse caso aqui, eu chamei o boro 10 de X, o percentual dele. Agora, a soma com o outro não é 100%? Se esse é X, se esse é X, o outro vai ser 100 menos X, porque a soma tem que dar 100%, né? Então, fica X e 100 menos X, tá? Então, X é igual a 30, então o percentual do boro 10 é 30, e o percentual do boro 11 é 100 menos 30, que é 70, tá? Então, eu consigo achar o percentual dos dois, como eu já falei. E se eu invertesse? Poderia colocar
100 menos X no boro 10 e X no boro 11? Poderia. O resultado dá o mesmo, tá? O resultado é a mesma coisa. O que importa é que você atribui um valor de X para um valor de percentual hipotético entre eles, né? E que a gente acabou determinando. O boro 11, ele é muito mais abundante na natureza, né? Em torno de 70% do boro que a gente encontra na natureza é boro 11, 30% é boro 10. Ficou mais claro agora? Ops. Tudo bem, Isabelle? Entendeu um pouquinho mais? Sim ou não? Ficou mais claro? Melhorou. Então tá bom. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o exercício 5 e 6 para vocês fazerem aí na próxima aula. O exercício 5, né, é um exercício de massa atômica, né? E o exercício de massa atômica e massa molecular. E o exercício número 6 também, tá? Então, para eu não corrigir muito rápido agora, eu vou deixar esses dois para a próxima aula. Falou, gente? E eu corrijo, então, na próxima semana. Tudo bem? Radija, tudo bem? Entendeu? Tranquilo? Beleza, então. Obrigado, gente. Valeu. Um bom final de tarde para vocês. A Yara, um bom final de semana. A dona Bárbara, bom final de semana. Tchau para todos aí. Um abração. Falou, Matheus. Falou, Bárbara. Tchau, Letícia. Tchau para todos aí. Falou, Yara. Abraço a todos.